A novela envolvendo Oscar e o Internacional ganhou mais um importante capítulo. Isso porque o jogador falou abertamente sobre o seu futuro para um jornalista. E eu vou te contar tudo o que ele disse nesse vídeo. Também quero conversar contigo em relação a Canóbio, nome que tem sido ligado ao Internacional para a temporada 2025. Mas afinal, é um tipo de reforço que pode agregar para o Inter para a próxima temporada? É um jogador que chega e pode resolver algum problema do Internacional? E também Alan Patrick, maestro colorado, um dos melhores jogadores do Inter, mas que exige uma grande urgência para a próxima temporada. Mas antes disso tudo, o que é urgente é tu se inscrever aqui no canal. Não tem cabimento tu tá assistindo esse vídeo, tá por aqui falando comigo, a gente trocando essa ideia e ainda não tá inscrito por aqui. É rapidinho, clica aqui embaixo em inscrever-se e, muito importante, ativa as notificações no sininho, que assim tu não perde absolutamente nada. Quando tu clica no sininho, o YouTube é obrigado a te entregar todos os vídeos. E com isso tu fica sempre muito bem informado. E também, se não for abusar da tua boa vontade, já deixa teu like desde agora nesse vídeo, para que ele atinja outros colorados, para que ele chegue a outros colorados nesse mundão afora. Bom, vamos começar então falando sobre a novela Oscar. Aliás, poucos times no Brasil gostam tanto de uma novela quanto o Internacional, né? Sempre tem uma novela para repatriar alguém. Foi novela Tyson, foi novela Arangues e agora a novela Oscar. O jogador tá livre no mercado e pode assinar com qualquer clube do futebol mundial já pro ano de 2025. E óbvio que ele sempre tem o seu nome ligado ao Inter, porque tem uma história no Internacional e é um sonho antigo não só do torcedor colorado, como da atual gestão, da gestão de Alessandro Barcelos. Mas o Oscar conversou com o jornalista André Pilhal, da ESPN, e confirmou o que eu venho falando para vocês aqui há algum tempo. Ele disse para parar de alimentar ilusões no futebol brasileiro, porque ele não vai voltar ao Brasil no próximo ano. Isso porque, segundo ele, há questões pessoais neste momento que impedem o seu retorno ao futebol brasileiro. Então o Oscar basicamente dá um balde de água fria naqueles torcedores que ainda acreditavam no retorno na próxima temporada. Como falei por aqui e venho falando nos últimos meses, não tem que alimentar ilusão em vocês. O Oscar, a tendência é que vá para o futebol dos Estados Unidos. E essa é uma informação que eu já trago aqui há alguns meses. Eu sei que diversos perfis ficam alimentando isso, dizendo que o Oscar tá fechado, que tá muito bem encaminhado. Mas a realidade não é essa. Isso pode engajar, isso pode dar like, pode dar compartilhamento, mas a realidade, e agora vem da boca do jogador, é que ele não retorna ao futebol brasileiro na próxima temporada, principalmente devido a questões pessoais. Mas de verdade, eu acredito que a questão pessoal dele é essa aqui, ó. E outro nome que tem sido ligado ao Inter nos últimos dias é de Canóbio, do Atlético Paranaense. Afinal, o Atlético foi rebaixado e o Canóbio é um dos destaques da equipe paranaense. E com isso, acaba tendo mercado e não deve seguir por lá. E um dos clubes interessados no jogador é o Internacional. Só que eu tenho visto uma repercussão muito negativa em relação a esse atleta entre os torcedores do Inter nas redes sociais. Eu leio bastante o que vocês falam sobre o Internacional, até pra gente poder ter essa troca franca de ideias por aqui. Eu tenho visto muitos torcedores questionando o interesse do Inter por esse jogador, dizendo que o Canóbio não é bom jogador, que não agregaria em nada no Internacional. E eu discordo de todas essas afirmações. Eu acho que o Canóbio cai como uma luva no Internacional pro próximo ano. É um ponta que cai pela direita, ou seja, o Inter poderia ter dois jogadores de qualidade, tanto pela esquerda, caso o Wesley fique, quanto pela direita com Canóbio. É um jogador experiente, é um atleta de seleção uruguaia que tem convocações muito frequentes para a seleção uruguaia, ou seja, está entre os melhores jogadores do seu país. É um atleta que tem qualidade, ao meu ver, e que também, além de cair pela direita, pode jogar mais centralizado, então é um jogador volátil. Na atual temporada, participou diretamente de 16 gols em 48 jogos do Atlético Paranaense. Então, um jogador
que me agrada muito. É aquele tipo de ponta chato que incomoda o adversário, que tá sempre em cima dos zagueiros adversários, e o torcedor colorado sabe muito bem. O Canóbio é um cara que costuma incomodar muito o Internacional nos confrontos entre ambas as equipes. É um jogador de qualidade, é um atleta experiente, é um jogador de seleção que, óbvio, tá valorizado, mas deve ter essa saída do Atlético Paranaense um pouco mais, digamos que facilitada. Afinal, o Atlético caiu para a segunda divisão e o jogador não quer seguir por lá. Ao meu ver, o Canóbio cai como uma luva no Internacional. E não tem como falar de jogador de qualidade sem citar o Alan Patrick. Ao meu ver, um dos melhores camisas 10 do futebol brasileiro. Um camisa 10 clássico, de muita qualidade e que nesse ano teve seus altos e baixos, mas acabou em alta. Foi um dos responsáveis por levar o Inter para uma Copa Libertadores da América novamente. É inegável, é uma das referências técnicas do Internacional, possivelmente a maior referência técnica do Internacional. Só que isso é bom, mas também traz uma urgência para o Inter. Isso porque quando o Alan Patrick não está em campo, quando o Alan Patrick não está atuando, o Inter perde praticamente toda a sua capacidade criativa. Afinal, hoje não há no elenco colorado nenhum jogador com as mesmas características do camisa 10 do Internacional. Quando o Alan Patrick não pode atuar, o Inter acaba perdendo muito em constância ofensiva, em criação. E a gente tem falado muito que o Inter tem que buscar zagueiros, que o Inter tem que comprar o Bernabé, que o Inter tem que buscar mais pontas. E pouco se fala de o Inter buscar uma peça à altura do Alan Patrick, ou pelo menos próximo ao Alan Patrick. Porque a gente está falando de jogador que tem 33 anos de idade. Já não é mais um guri. E o Inter vai ter um ano de 2024 muito carregado. Afinal, vai ter Gauchão, Copa do Brasil, Brasileirão e Copa Libertadores da América. É óbvio, é evidente que o Alan Patrick não vai conseguir atuar em todas as competições, não vai estar à disposição para todos os jogos. E hoje o Inter não tem um jogador próximo a ele, com características parecidas ao Alan Patrick no elenco. E eu sei que alguns podem citar o Gabriel Carvalho. E sim, o Gabriel Carvalho, ao meu ver, é um projeto de craque, mas é um projeto. Nós estamos falando de jogador de 17 anos de idade, que sim, tem muita qualidade, embora esteja vivendo os altos e baixos até por ter pouca idade, por estar começando no elenco principal, estar começando a sua carreira como profissional, mas ainda não é um jogador que a gente pode contar 100%. Não é aquele jogador que, se o Alan Patrick sai do time, a gente tem a confiança e a tranquilidade de que vai entrar o Gabriel Carvalho e vai conseguir corresponder à altura, que na saída do Alan Patrick com a entrada do Gabriel Carvalho, o Inter vai conseguir manter as mesmas características sem perder o seu poder criativo. Então sim, o Gabriel Carvalho pode ser o substituto do Alan Patrick, mas neste momento ainda não é. Então, ao meu ver, uma das prioridades do Inter para a próxima temporada é contratar um jogador que possa substituir o Alan Patrick quando ele não puder estar em campo. Um meia armador, um jogador que tem as mesmas características. Óbvio, é muito difícil achar um outro jogador com a mesma qualidade do Alan Patrick, mas que pelo menos possa chegar próximo, que tenha características parecidas e que passe confiança pro torcedor na ausência do seu camisa 10. E agora, antes da gente encerrar, tá na hora de tu comentar por aqui. O que tu acha do nome do Canóbio? Tu concorda? Tu discorda de mim? Não tem problema nenhum, o espaço aqui nos comentários está aberto para esse debate saudável, como a gente sempre tem por aqui. E sobre reserva pro Alan Patrick, tu concorda que o Inter tem que buscar um reserva? Ou tu acha que tem que aproveitar o gauchão, dar continuidade pro Gabriel Carvalho e talvez ele possa amadurecer no decorrer do ano e o Inter não precisa contratar ninguém para ser um reserva do camisa 10? Comenta por aqui pra gente trocar aquela ideia. Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau!